E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, editor do Terraço Econômico, mais uma vez aqui para o nosso querido canal do YouTube. Hoje nós vamos falar de um assunto, provavelmente você vai olhar no título desse vídeo e vai falar, puta que saco, não quero ver isso, mas calma. Calma, tá? Fica tranquilo, eu vou te explicar de uma maneira fácil, que você vai ver na TV e você vai falar, ah, entendi, graças ao Terraço Econômico. O assunto de hoje é política fiscal e política monetária. Eu falo isso porque, sabe tipo aquele negócio? Não fecha minha propaganda. Dentro da economia, o governo tem basicamente duas maneiras de intervir, que é a chamada política fiscal e a chamada política monetária. Hoje você vai aprender um pouquinho sobre elas. É mesmo, é? Política fiscal é a atuação no governo que tem a ver com o orçamento. É a parte que o governo analisa o que está entrando de receita, de tributos, impostos, taxas, tudo aquilo que a gente paga para ele e como é que isso está sendo gasto. Investimentos em saúde, em educação, pagando juros de dívida e tudo mais. A atuação da política fiscal, no caso, ela serve justamente para saber de onde o governo pega os recursos, que é a sociedade, dívida e tudo mais, e onde o governo coloca esses recursos em operação para ajudar a sociedade. Política fiscal é nada mais que o orçamento do governo. A comparação entre a grana que entra e aonde é utilizada essa grana. A grana que vem de tributos e ela vai ser utilizada aonde? Em educação, em saúde. Legal! Política fiscal é uma coisa que você provavelmente tem visto muito nos últimos anos com aquela velha questão. Por que será que a conta do governo não fecha? A conta do governo não fechar significa, na prática, que o que ele está recebendo de impostos não está sendo suficiente para os direcionamentos que ele está fazendo. Quando você ouvir política fiscal, gastos, orçamento do governo, é isso. São os direcionamentos que o governo faz com a grana que entra para ele por impostos. Beleza, política fiscal você já sabe então. E política monetária é o quê? A política monetária é o meio que o governo se utiliza para decidir a quantidade de moeda que tem na economia. Ah, mas meu Deus, mas tá muita economia. Calma, fica tranquilo. Vamos sentar e conversar. Definindo a quantidade de moeda que tem na economia, ele define no final das contas o custo que o dinheiro tem. Aí provavelmente você ouviu o custo do dinheiro e pensou, ah, já sei, aquele vídeo da Raquel. Fica tranquilo, se você não assistiu, clica nesse vídeo que está aqui em cima, que você vai ver o vídeo sobre a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então vamos para um terceiro passo para a gente finalizar o vídeo de hoje. Você já sabe que política fiscal é o orçamento do governo e que política monetária é para tentar controlar o custo do dinheiro, inflação e coisas do tipo. Mas como é que o governo pode se utilizar disso? Ele pode entrar de duas maneiras. De maneira expansionista ou de maneira contracionista. O expansionista significa procurar incentivar a economia e o contracionista seria desincentivar. Como assim? Não entendi. Na política fiscal, quando ele quer incentivar que tenham mais transações, ele aumenta o tamanho do desembolso, ele aumenta o tamanho do gasto. Então, isso é uma chamada política fiscal expansionista. O governo aumenta a presença dele. Quando, como agora a gente está vivendo no Brasil, ele pretende reduzir o tamanho do gasto, essa é uma política contracionista, porque ele quer reduzir o tamanho do gasto. Já na política monetária, olhando diretamente para o mecanismo de juros, existem outros, mas nós vamos falar diretamente do de juros. Quando ele pretende executar uma política expansionista para incentivar mais, ele abaixa os juros. Por quê? Porque ele diminui o custo do dinheiro e isso facilita que as pessoas façam mais transações, mais empréstimos, mais financiamentos e tudo mais. E quando ele deseja estabilizar mais o preço da moeda, reduzir a quantidade de transações que são feitas na economia, ele faz uma política contracionista, que é elevar o valor do juro. E aí, nesse momento, você deve se perguntar, pô, mas por que o governo tem que intervir na economia? Tá tentando planificar? Como é que é? O que tá acontecendo? O que é isso? O que é isso aqui? Aí, nós vamos para um terceiro passo, que chama ciclos econômicos. Mas esse é assunto para o próximo vídeo e você só vai descobrir se você assistir o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Caio Augusto, dando tchauzinho a todos. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e, é claro, verificar todos os nossos conteúdos que a gente deixa lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Valeu, pessoal, até a próxima!